E aí, já pararam para pensar que existe um tipo de manual, um plano mestre que define tudo o que rola aqui na nossa escola? Pois é, ele existe e não é nenhum segredo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no que a gente chama de projeto político-pedagógico. Qual é o verdadeiro plano para a nossa escola? Sabe, a grande estratégia por trás das aulas, dos projetos, de tudo. É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. Pensa nesse plano como se fosse o DNA do colégio, sabe? É o que orienta cada passo da nossa jornada por aqui. Beleza, então para a gente entender esse plano, o primeiro passo é dar uma olhada na nossa carteira de identidade, digamos assim. Quem a gente é oficialmente? De onde viemos? E aqui está o nosso ponto de partida oficial, Colégio Estadual Cívico-Militar Presidente Vargas. O nome completo, o brasão. Isso é muito mais que só um logo, né? É a nossa identidade, é como a gente se apresenta para o mundo. E olha, essa identidade não surgiu do nada, né? Foi sendo construída com o tempo. Pensa só, lá em 1982, a escola foi renomeada para a Escola Estadual Presidente Vargas. Depois, em 96, uma baita novidade, a gente começou a ter aulas à noite, da quinta à oitava série. E aí, em 98, outra decisão importante, o foco passou a ser nos alunos mais velhos. Cada uma dessas datas é um capítulo da nossa história, uma história que, aliás, a gente continua escrevendo. Mas, vamos combinar, uma escola é muito mais do que um prédio e um nome, né? O que faz esse lugar pulsar de verdade são as pessoas. Então, bora conhecer quem são as peças-chave que dão vida ao nosso colégio. É tipo um organismo gigante e super bem organizado. A gente tem a equipe gestora, os professores, o pessoal da administração, os militares, tem também o conselho escolar, a APMF, que junta pais e mestres, e o Grêmio Estudantil, que é a nossa voz. Cada um tem um papel super importante. E, claro, no coração de tudo isso, estamos nós, os estudantes. Afinal, tudo isso existe por nossa causa. Ok, então a gente já sabe quem somos e quem está nesse barco. Mas e o como? Como é que o aprendizado acontece aqui? Qual é a filosofia, a ideia principal por trás do ensino? E aqui está o pulo do gato, a ideia central de tudo: possibilitar o exercício do protagonismo estudantil. O que isso quer dizer? Quer dizer que a escola não nos vê só como alguém que senta e escuta. A meta é que a gente seja o personagem principal da nossa própria história de aprendizado, que a gente participe, crie, questione. E quando a gente é protagonista, o aprendizado vira outra coisa. Ele se torna significativo, duradouro. Não é mais aquela coisa de decorar um monte de matéria para a prova e esquecer na semana seguinte, sabe? A ideia é construir um conhecimento que a gente leva para a vida. E para isso acontecer, a relação entre professores e estudantes precisa ser mais horizontal. Ou seja, não é aquela hierarquia super rígida de quem sabe tudo e quem não sabe nada. É mais uma parceria, uma troca, onde todo mundo constrói o conhecimento junto. Tá, tudo isso é muito bonito num papel, né? Mas como é que essa filosofia vira realidade lá dentro da sala de aula? Vamos ver exemplos práticos com professores que marcam a nossa história e colocam essas ideias em ação no dia a dia. Vamos pegar a arte, por exemplo. O objetivo, aqui, vai muito além de só saber desenhar ou pintar. A proposta é desenvolver a nossa percepção, nossa imaginação e, principalmente, a nossa capacidade de olhar para o mundo de um jeito crítico, de analisar e até de transformar o que a gente vê. E essa é exatamente a visão que o professor Ângelo Casarim traz para a sala de aula. Ele nos incentiva a usar a arte como uma ferramenta para a gente se expressar, para colocar nossas ideias e visões de mundo para fora. Ou seja, exercitar na prática o nosso protagonismo. Agora, em história, a lógica é bem parecida. Não é só decorar datas e nomes. A aprendizagem parte de uma perspectiva que questiona, que problematiza. A gente é estimulado a conectar o que aconteceu no passado com o que está rolando hoje, com a nossa realidade. E quem pilota essa abordagem é o professor Robson Luiz Gomes. Ele nos ajuda a entender qual é o nosso lugar nessa longa história. E com isso, a gente desenvolve um sentimento muito forte de pertencimento, de fazer parte de algo maior. Pulando para a geografia, a proposta também é fazer uma leitura de mundo questionadora. É entender os espaços em que a gente vive, desde a nossa rua, o nosso bairro, até o planeta inteiro, mas sempre de um jeito crítico e conectado com a nossa vida. E essa perspectiva ganha vida nas aulas do professor Sandro Antônio Martini. Ele nos guia nessa jornada, mostrando como a geografia é, na verdade, uma ferramenta poderosa para a gente entender as relações sociais e espaciais que acontecem bem aqui, ao nosso redor. Então, peraí, a gente tem um plano, uma filosofia de protagonismo e professores que são fera em colocar isso em prática. Mas como é que a gente sabe se isso tudo está funcionando?
Como a escola mede se essa nossa jornada está no caminho certo? Porque a questão aqui não é só a nota de cada um no boletim. A pergunta é como nós, como um todo, como comunidade escolar, estamos progredindo. E para responder isso, a gente olha para os dados. Uma das formas de medir isso são as avaliações que vêm de fora, como o IDEB e o SAEB. Elas dão um panorama do nosso desempenho nas matérias principais. Se a gente bate o olho nesses números, consegue ver a nossa evolução, onde a gente está mandando bem e onde ainda dá para melhorar como um time. Mas olha só que dado interessante da Prova Paraná. Esquece um pouco a nota e foca na participação. 98%, 99%, quase sempre acima de 97%. Isso é incrível. E, sinceramente, é um dado tão ou mais importante que a nota em si, porque mostra o nosso nível de engajamento, o quanto a gente está comprometido de verdade com o nosso aprendizado. Certo. Então a gente já viu a nossa identidade, quem forma a nossa comunidade, qual é a filosofia por trás de tudo e até como medimos os resultados. Chegou a hora de amarrar todas essas pontas e entender, afinal, qual é o nosso papel nesse grande projeto. No fim das contas, a grande sacada é que esse projeto todo não é só um monte de papel guardado numa gaveta lá na diretoria. Ele é, na verdade, um pacto, um compromisso que é de todo mundo. Dos estudantes, dos professores, de toda a equipe, um compromisso de construir, juntos, a melhor escola que a gente pode ter. Uma escola que está viva e sempre evoluindo. Isso nos leva à pergunta final, que na verdade é uma provocação para cada um de nós. O plano está aí, a visão está clara. Agora, a bola está com a gente. Sabendo que a palavra-chave é protagonismo, a pergunta que fica é: como nós, estudantes, vamos dar vida a esse plano? Como cada um de nós vai agir para transformar tudo isso em realidade e, quem sabe, deixar a nossa marca na história do colégio?